O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu transferir a relatoria da ação do PSOL ao ministro Alexandre de Moraes. Que ação? A ação que questiona a constitucionalidade da revogação feita pelo Congresso do decreto presidencial que aumenta alíquotas do IOF e havia sido inicialmente sorteada para o ministro Gilmar Mendes. Eita! Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Eu vi isso daí falei, nossa, mas vai tudo pro Xandão assim? Como é que é? Tem uma explicação, né, Dai? Não, Ana, adorei um comentário que passa aqui no nosso chat no momento, falei que Xandão não tem um minuto de paz. E não, gente, o Alexandre de Moraes não tem um minuto de paz. Alexandre de Moraes não tira férias. Vamos lembrar que em dezembro a gente fez um plantão aqui falando sobre férias do judiciário. E o Alexandre de Moraes, ele não teve férias no judiciário, ele teve só o período ali de recesso mesmo, né? De 24, 23, 24, mas férias mesmo, que geralmente o judiciário para e só volta no meio para o final de janeiro, ele não teve. Interessante isso, tá? Não só ele, como outras figuras ali do nosso judiciário brasileiro, prevendo, sim, o que aconteceria de condenações, de julgamentos e outras questões, outros atos aí, para essa galera que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Dito isso, Ana, é um golpe bem interessante. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que o Gilmar Mendes, por mais que em alguns momentos, para quem acompanha as votações do Supremo, vem percebendo mudanças, né, na estrutura do comportamento do Gilmar Mendes, que já foi chamado de escória do Supremo Tribunal Federal, mas ele tentou aí diminuir a vergonha que o povo brasileiro tinha dele. Inclusive, ele já foi muito xingado no exterior, já foi muito questionado em vários momentos com a sua conduta. Vamos lembrar que, por exemplo, o Edinaldo Rodrigues, o ex-presidente da CBF, era uma pessoa ali próxima do Gilmar Mendes. Existem muitos questionamentos sobre o Gilmar Mendes, a sua figura, a sua ética. Dito isso, é bem interessante que o Barroso fez essa manobra. Por quê? Porque, em geral, a relatoria fica, do caso do Supremo, fica para o sorteado. E é um pouco difícil a gente ver esse remanejamento, a não ser que alguém saia de férias, ou que esteja com muitos casos, e peça esse remanejamento. E aí a gente tem um Barroso fazendo essa mudança. E é uma mudança bem interessante. Por quê? Porque a figura do Xandão, do Alexandre de Moraes, ele vem sendo como o palatino da moral e dos bons costumes ali do povo brasileiro dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele vem com uma linha de defesa do judiciário, da população brasileira. E assim, gente, o Alexandre de Moraes está fazendo só o seu trabalho, tá? Porque em alguns pontos ele também, como a gente for falar do marco temporal ou da Justiça do Trabalho, que em muitos momentos ele é contra o processo ele é a favor da terceirização e dos processos ali de uberização do trabalhador. O Alexandre de Moraes é super a favor desses pensamentos, não é a favor do povo brasileiro. Mas a gente também tem o Alexandre de Moraes que é contra, que vai, né, defender a democracia brasileira, que vai contra a tentativa de golpe, que vai contra esses joguinhos que tentam fazer de levar tudo para o judiciário e tentar empurrar com a barriga decisões que são muito importantes. O Alexandre de Moraes ele sempre tenta dar um corte e deixar tudo mais limpo possível dentro da lei. Dito isso, Ana, vou te pedir para trazer a matéria que fala sobre essa mudança para o Congresso, que é interessante porque isso pode trazer mais um grande problema, inclusive, entre o Judiciário e o Legislativo no Brasil, entre o Congresso e o STF. Isso pode dar muito bafafá também, por favor. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, decidiu redistribuir a ação movida pelo PSOL contra a derrubada do decreto do governo que elevaria ao IOF. Com isso, a ação sai da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que havia recebido o processo por sorteio, e passa ao ministro Alexandre de Moraes, que já é relator de uma ação do PL contra a alta do IOF. A redistribuição foi feita a pedido do ministro Gilmar. Na última sexta-feira, Gilmar Mendes enviou um documento a Barroso pedindo que ele avaliasse a remessa da ação para Moraes com o objetivo de evitar decisões contraditórias sobre o mesmo assunto. Barroso acolheu o argumento de Gilmar e considerou que há importante grau de afinidade entre os temas em discussão e fundado o risco de decisões contraditórias. Raquel, bom, tá aí acolhido o argumento do PSOL, né, nessa representação no Supremo.
Então, o pessoal tinha feito esse pedido, né? Eles usaram até uma ação que tinha sido movida pelo próprio PL de Jair Bolsonaro. Eles usaram essa ação, fizeram esse pedido para o Alexandre de Moraes ser o relator. O processo tinha sido distribuído e caído para o ministro Gilmar Mendes, mas aí o ministro Gilmar, ele fez ali um posicionamento e pediu que fosse entregue ao ministro Alexandre de Moraes, e está com ele. Agora, por que isso é importante, Diego? Porque o PSOL, ele pede na ação uma cautelar. Ele pede que o ministro relator, no caso agora Alexandre de Moraes, avalie se é o caso de decidir cautelarmente, de decidir por meio ali de uma decisão cautelar, retomar o IOF. Se isso for feito pelo ministro Alexandre de Moraes, seria uma enorme de uma reviravolta, né? Não só econômica quanto política, porque se você reestabelece o IOF por meio de uma, digamos assim, uma decisão monocrática, uma canetada do ministro do Supremo, vai provocar uma grande confusão em termos políticos, porque o Congresso vai se sentir atingido, né? Como é que um quórum enorme de deputados resolve derrubar esse imposto e apenas um ministro o reinstaura, mas também provoca impactos econômicos, porque o que o PSOL alega e o que o governo concorda é que o governo estava contando com esse dinheiro para fechar o superávit fiscal, né? O governo fechar ali o arcabouço, dar uma certa substância para as contas. Com essa medida derrubada, o governo está vendo maneiras, o que ele consegue salvar da medida provisória que substituiria o IOF. O governo, na verdade, ele precisa encontrar formas de cortar despesas, de fechar essas contas para dar sustentabilidade para o câmbio, para a dívida pública, para uma série de fatores. Então, assim, é um nó político-econômico importante. Coloca importante nisso, né, Ana? Pois é. Tem um ponto aí que a gente precisa entender, que é o seguinte, tá? A lista de brasileiros bilionários da Forbes tem 55 brasileiros. E a gente precisa entender que é um grupo muito pequeno. Eu vi uma pesquisa que algo na linha ali de 50 brasileiros pagaria pouco mais de 1 bilhão se houvesse aí uma taxação dos super ricos, se houvesse aí algumas tarifas que precisam de fato ser atualizadas para a gente conseguir fazer um processo de distribuição de renda, de igualdade, e para isso a gente precisa, na verdade o termo não é nem igualdade, a gente precisa de equidade. A gente precisa que quem mais tem dinheiro pague mais. E hoje não é isso que acontece, né? Dito isso, o IOF, a medida do governo é justamente essa, para que empresários paguem mais e justamente para que o governo consiga fazer aí com que pessoas que recebem até 5 mil reais não paguem mais imposto de renda e outras medidas populares que são necessárias. Vale dizer que o Hugo Mota está aí tentando espalhar que quando o governo, quando a gente da imprensa fala que essa derrubada do IOF é prejudicial para o país, é fake news. Inclusive, a gente vai matar a cobra e mostrar o pau. Bora botar a matéria do G1, por favor, Ana? Porque aí, ó, o G1 traz que Mota defende derrubada de alta do IOF e diz que não traiu o Planalto. Então, não. Olha, não, mas ele pode não ter traído o Planalto, porque a gente precisa realmente derrubar essa narrativa. O problema de Hugo Mota não é com o Planalto, não é com o Lula. É contra o Brasil, é contra a gente, Ana, sabe? Aumentar o custo de luz e derrubar o IOF para quem tem mais, possa pagar um pouco mais para quem tem menos, não precise pagar, é contra o Brasil, a gente precisa devolver isso. E aí o que eles falam, né? Ele foi para as redes sociais dizer que era praticamente uma fake. Ele classificou como fake a avaliação de que o Palácio do Planalto teria sido traído e surpreendido com a inclusão da votação da proposta de derrubada de vetos. Por quê? Porque o líder do PT no Congresso, que é o Lindenberg Farias, chegou a dizer, olha, a gente não sabia que vinha para a votação, eu fiquei sabendo no dia anterior, 11 da noite. Então, é isso. Então, colocou na pauta, houve um debate no Colégio de Líderes, foi direto para a votação e foi aprovado nessa votação. É uma prática lira, uma prática arbitrária de votar, uma prática que Cunha fazia. Para quem não sabe, essas votações na calada da noite era o que Cunha fazia, foi o que Lira fez, e agora o Hugo Mota segue no mesmo caminho. Igualzinho. Exatamente igual, e sempre são projetos ou medidas
que prejudicam toda a população. Então, não dá tempo da população se mobilizar, não dá tempo de movimento social ir para a rua. E depois que existe, né, pelo menos dessa vez, não deu nem, a gente mostrou aqui na semana passada, na Miriam Leitão, falando, né, poxa, o Congresso de fato está contra Lula, está contra o povo. Não deu nem para Miriam Leitão culpar o governo dessa vez. Até a Miriam Leitão estava defendendo o governo, e quando é algo tão escandaloso que não dá para defender o governo, eles aí começam com esses milímetros, dizendo que não é bem assim, mas gente. Sim, não só o Planalto foi traído por causa dos acordos que seriam feitos ali, como toda a população, e por isso foi judicializado. E aí é um grande problema, de fato, para o Mota e para todos os deputados, se o Alexandre de Moraes identificar que, de fato, o IOF é necessário para o país. E aí, Ana, vai ser aquele... A gente já imagina as passeatas, já imagina o Bolsonaro dizendo que o STF está empurrando o Brasil, que o STF está passando com o trator por cima de tudo, e vale até lembrar, tá? Porque a gente já percebe que já existe um caminho nessa linha, sabe por quê? Porque o Bolsonaro, no ato agora, domingo, o ato flopado, chegou a dizer: eu não preciso nem ser presidente, eu preciso de metade do Congresso e de metade do Senado. Isso é um indicativo, um motivo, inclusive, porque a gente não deveria votar em pessoas ligadas ao bolsonarismo. Porque ele não pode ter metade do Congresso e metade do Senado, porque eles aprovam projetos assim contra a população, e depois eles tentam dizer que o Supremo Tribunal Federal está contra o Legislativo, sendo que, na verdade, está apenas garantindo a lei e ordem desse país. Que está muito bagunçado, né, Ana? Exatamente. Daí o Hugo Mota pode tentar se safar do jeito que for, mas uma coisa não deixa de ser verdade: o Congresso inimigo do povo. E o Hugo Mota, de fato, não apenas traiu o governo Lula, mas traiu o povo brasileiro nessa, né? O Hugo Mota e todos que votaram aí, né, por esse veto. Agora, o que vai acontecer é que o pessoal aí, né, que tá tentando fazer, para variar um pouco, né, o que a gente tem é uma espécie de... Eu não quero botar o carro na frente dos bois, mas tem uma pressão golpista aí nessa coisa, né? A meu ver, assim. E essa pressão, ela está fazendo não apenas o governo Lula de refém, mas está fazendo a população brasileira de refém. Não é de agora, tá? Que o Congresso ameaça o povo brasileiro para exigir coisas do governo Lula, tá? E é o que está acontecendo com o caso do IOF. Veja, quando eles vão lá e vetam, e daí o governo Lula... isso que o governo Lula está questionando ainda se vai ou não levar para o STF, né? Até onde eu sei. Quem levou a questão foi o PSOL, levou, já está indo e vai distribuir para o Xandão, o que faz todo sentido, tá? Mas aí junta a situação toda, qual é a narrativa que já deve estar sendo espalhada, né, alucinadamente nos grupos de zap. A ditadura do STF, o Xandão querem, né, passar, como disse a Day, passar o trator por cima de todo mundo. Eles querem né, já estão aí discutindo os limites entre os poderes e tudo mais. Mas veja, isso é um grande clássico de acúsios do que a gente faz, porque quem está passando, e essa questão, quem está passando das suas prerrogativas, e é isso que a ação questiona, é o próprio Congresso, né? E a ação simplesmente está questionando isso. O Congresso pode tomar essa decisão em relação ao IOF? O Congresso quer dizer, podemos sim, ninguém pode questionar. Bom, é para isso que nós temos 3 poderes. O Judiciário vai olhar para essa questão... A gatinha está derrubando o negócio. O Judiciário vai olhar para essa questão e vai me dizer, o Congresso pode fazer isso, não pode fazer isso daí. Né? Isso aqui é constitucional, não é constitucional. É claro que a leitura que vão tentar empurrar para, né, pro gado aí, né, para o pessoal que está sendo feito de otário mais uma vez, né, é a de que o STF estaria acima das suas atribuições, passando por cima do desejo do Congresso, como se o desejo do Congresso fosse o desejo do povo. E aí o alerta que você faz, Day, é muito importante. O Bolsonaro não se aguenta e ele dá com a língua nos dentes, né? Por quê? Porque
trouxa e não consegue ficar quieto. E aí, quando ele diz queremos 50% do Congresso, de fato, ele está apontando para isso que já é uma marca nefasta da política no país. O Congresso tem uma atuação de travamento, de pressão, eu estou controlando os termos aqui, né, uma coisa assim meio sacana com o executivo como forma de negociar poder. Nos últimos tempos isso tem ficado cada vez mais gritante, escancarado e despudorado, especialmente no que diz respeito à questão das emendas parlamentares, né, e essa coisa toda de queremos mais dinheiro, e para isso não se mede mais a quantidade de coisas contra a população que se pode fazer, desde travar coisas importantes até bloquear ações que poderiam aí equilibrar as questões, né, no governo e, enfim, a situação financeira do país, vamos por assim, conseguem vender para as pessoas, né, que isso é bom para elas, quando na verdade é bom só para os ricos e, acima de tudo, é bom para o Congresso, que cria uma situação para pressionar o governo, para quê? Para conseguir mais dinheiro para eles mesmos, para o Congresso, aí, para usarem suas emendas e suas coisas, né? Aquilo que eles querem ali. Na verdade, essa coisa do IOF é uma moeda de troca, né? Só que essa moeda de troca vai ser disputada a tapa e agora eu quero ver. É isso, Dai. É isso, Ana. Vamos lá. Dito isso, eu não sei se o Xandão vai... Alguém falou lá no começo, não sei se o Xandão vai para o abraço da galera, não. Eu também não tenho... Não dá pra a gente considerar, não, o Xandão vai salvar, porque também não é assim. Não é assim. E há um cálculo também aí que ele vai fazer sabendo dessa narrativa que vai se criar, de que Xandão está fazendo uma ditadura e tal. Então, assim, tem que considerar, mas que tem que ir para o STF, que o STF tem que analisar, isso, a meu ver, está completamente correto, né? Vamos lá. Ficamos por aqui. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. E dito tudo isso, vai, Xandão. Beijo.